chamada de Mateus, o item 11 do material didático, já na página 59, nós vimos que Jesus já vinha chamando os apóstolos, teve alguns como Pedro, André. Jesus chamou 2 vezes, chamou uma vez, eles voltaram a trabalhar num determinado momento, Jesus chamou novamente. E até esse momento Jesus tinha cerca de 7 apóstolos, pelo que nós vimos, né? Ou 7 discípulos principais. Ele ainda não elegeu o apóstolo, mas tinha os 2 apóstolos de João Batista. Um era anônimo, nós não sabemos o nome, o outro foi André. Depois André chamou Pedro, Filipe, Natanael, Tiago e João. Eram esses 7 discípulos. Bom, agora ele vai chamar Mateus, que é um outro exemplo, como nós estudamos no texto anterior, que Jesus falou claramente, perdoados estão os teus pecados, e claro que aquela fala iria gerar alguma crítica de alguns murmuradores fariseus, escribas e fariseus. E agora também Jesus chamar um coletor de impostos, isso seria um choque para muitos. Pode parecer até que Jesus está querendo dificultar que as pessoas recebam ele como Messias. Porque colocar um coletor de impostos do lado dele era uma pessoa que era muito mal vista pela população, que a grande maioria da população era pobre. Aí eles tinham que pagar imposto para Roma. E quem é que coletava esses impostos? Eram esses coletores, que eram judeus. Mateus, ou Levi, como queira, era um israelita que trabalhava para Roma, coletando impostos dos judeus. Então, era uma classe muito mal vista. Porque para o judeu pobre, nenhum judeu, nenhum israelita deveria trabalhar para Roma. Se Roma quisesse que trouxesse pessoas de fora para coletar impostos, mas eles, israelitas, não. Então, era uma pessoa muito mal vista. Bom, vamos ver então Lucas capítulo 5, versículo 27. Diz o seguinte: e depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bom, os escribas e fariseus, que também, infelizmente, viviam ligados ao governo de Roma, eles não estavam coletando impostos, mas eles estavam ligados a Herodes, e normalmente viviam de algum favor de Herodes e fazer favor para Herodes. Isso era muito ruim. Então eles já começam a criticar, porque aquele publicano Levi, não se sabe ao certo, mas provavelmente Mateus era um nome antes dele se converter, e depois ele teria adotado o nome Levi. Tá bom? É uma possibilidade. Pois bem, mas Jesus Cristo está deixando claro o seguinte: para Deus não importa o nível do pecado. Mateus, nós acreditamos até que era um nome correto. Mas é claro que você trabalhar para a religião pagã, que era romana, e oprimir a religião verdadeira, a religião de Deus, pensando no lado religioso, profético, todos esperando o Messias, e tem alguns aí que estão trabalhando para o inimigo.
A Bíblia, Moisés, Deus disse para Moisés que nós seríamos cabeça e não cauda. E agora o paganismo é cabeça e nós somos cauda, e vocês estão trabalhando para o paganismo, ajudando eles a nos oprimir. Então, eram muitas críticas, ok? Mas Jesus Cristo então diz, esses são doentes, eles precisam de médico. E na verdade todos são doentes, né? Toda a humanidade. O comentário do livro diz, Marcos e Lucas usam o nome Levi no texto que Mateus usa o nome Mateus. O mais provável é que Mateus fosse o nome antes da conversão e Levi fosse o nome após a conversão. Mateus exercia a profissão que era famosa pelo desprezo que o povo tinha por esses profissionais. Ele era publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos a serviço de Roma. O seu salário era tudo o que conseguisse arrecadar, além do exigido por Roma. Assim, quanto mais ele explorava o povo, mais ganhava. E é claro que terão aqueles que vão explorar mais ou aqueles que vão pegar, vamos dizer, qual é o salário, né, diário de uma pessoa. Então ele vai cobrar acima o valor que ele precisava para ele poder viver bem, o salário de uma pessoa daquela profissão. E Mateus, claro, será importante porque ele era uma pessoa que ele era, vamos dizer, bem educada, tinha que ter uma boa educação para ele trabalhar para Roma, né? Então isso vai facilitar para ele escrever o Evangelho. Porque Deus chama a todos, mas das pessoas que chegam no Evangelho, tem pessoas que se dedicam mais, outras se dedicam menos. Tem algumas pessoas que chegam mais preparadas, outras menos preparadas. Então, até na capacidade de escrever um Evangelho. Tá bom? Na capacidade de escrever um Evangelho, Mateus era uma pessoa bem preparada, escreveu um grande Evangelho, né? E por ter sido o Evangelho escrito a israelitas, a uma igreja formada de israelitas, na introdução nós vimos isso, foi o Evangelho mais lido nos primeiros séculos, porque o Evangelho ele nasceu entre israelitas. O apóstolo Paulo, quando sai pregando pelo mundo também, ele vai às sinagogas. Então, essas pessoas, né, que estão aceitando Jesus com a pregação do apóstolo Paulo, eles utilizam muito o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque esse Evangelho também ele teria sido escrito no idioma ou dialeto falado pelos judeus naquele período, que era o aramaico. Isso, segundo a história, ele teria sido escrito em aramaico. Então, esse trabalho dele, ter facilidade com escrita, tudo, ajudou para que ele desse essa grande colaboração para a obra de Deus. Em segundo lugar, era um israelita que lucrava com a opressão do povo, ou seja, tirava o seu sustento. Normalmente eles tinham uma vida razoável, né? Trabalhar para Roma existia um salário. Olha, o teu salário é esse, se você conseguir arrecadar acima, é teu. Agora você tem que arrecadar tanto para Roma. Entendeu? Roma botava aquela missão, quanto vocês têm que arrecadar. Então, ele tinha uma boa condição que ele logo preparou um banquete, convidou outros que trabalhavam com ele também, coletando impostos, outros publicanos, né? O comentário diz, o povo de Israel vivia uma pobreza muito grande. Eram 600 anos de escravidão para babilônios, medo-persas, gregos e romanos. E o pouco que colhiam em suas terras tinham que entregar para o publicano, e este repassar uma parte para Roma. Por isso eram chamados de traidores, né? Por isso eles eram muito criticados. Então, esses publicanos,
né, faziam essa coleta e sendo chamados de traidores. Veja, isso há 600 anos. Por quê? Os babilônios, desde de Nabucodonosor, né, que esse povo, ele, podemos dizer que ele é escravo. Teve alguns momentos que os macabeus conseguiram livrar, mesmo assim eles continuaram pagando imposto à Grécia, tá bom? Eles governavam, eles se governavam, mas mandavam imposto aos gregos. Tá bom? Então, era muito tempo já de escravidão. E pense que nesse período Deus ainda exigia fé deles. De 7 em 7 anos, eles tinham que deixar a terra sem plantar. Como é que se faz isso? Eles tinham que acreditar no milagre de Deus, que Deus no 6º ano iria enviar a bênção em dobro para eles poderem ter um ano de descanso naquela terra. Por isso, normalmente, eles pegavam, dividiam a terra em 8 partes, plantavam em 7 partes e uma ficava sem plantar. E eles iam alternando. Assim, de 7 em 7 anos, uma terra estava descansando. Mas com isso ele reduzia a terra que ele podia plantar. Reduzia a terra que ele podia plantar. Então era uma questão de fé. Então eles tinham que ter essa fé em Deus. E além disso, do que eles conseguiam colher, eles tinham que entregar uma parte para Roma. E isso acabava gerando uma revolta contra esses publicanos que coletavam esses impostos. Né? O comentário prossegue. Certamente essa chamada surpreendeu muita gente. Um publicano não era uma companhia para o ministério de um religioso, ainda mais do Messias, né? Deve-se destacar a atitude de Mateus, que levantou-se imediatamente e deixou aquela vida de fartura financeira. É claro que Jesus conhecia o coração de Mateus e desejava trazer o bem ao povo e não a opressão romana. Os fariseus logo criticaram, dizendo que Jesus não deveria sentar-se com os publicanos. E Jesus vai lhes ensinar que aquele pecador estava sendo chamado ao arrependimento. Mateus será o autor do primeiro evangelho em nossas Bíblias, o segundo a ser escrito. Bom, o evangelho primeiro na ordem, né? Mas foi o segundo a ser escrito, que o evangelho de Marcos foi escrito antes do de Mateus. O de Marcos foi escrito próximo do ano 49 e Mateus foi escrito uns 3 anos depois.